agora para Michele Bolsonaro. Vamos falar da Michele. Deixa eu só. Isso, tá. Vamos falar da Michele Bolsonaro. Ela tem o mapa nas configurações super parecidas, só que elas são pessoas completamente diferentes, muito diferentes mesmo. A Michele tem até umas questões assim que eu fiquei meio assim, mas ela deve usar para algumas coisas que, como que eu posso falar? Que mais a beneficiem do que atrapalhem, né? A Michele, ela nasce na energia já diferente, ela já nasce na energia do número 9, que é universal, que é a sabedoria, né? Ela é uma pessoa que pensa um pouquinho mais, ela não tem as ansiedades, né? Apesar dela ter também o ascendente em Gêmeos. Também, gente, pode ser que não seja isso, né? É como eu falei, a gente faz uns cálculos para fazer acerto de hora, porque a gente não sabe o horário que a pessoa nasceu. Claro, pesquisei, procurei, não tem, né? Às vezes é uma informação que as pessoas elas seguram um pouquinho, porque às vezes com essa informação muita gente faz maldade, tá? Então, por isso que é uma coisa que tem muita gente que segura essas informações. E ela nasce nessa energia do número 9, que é universal, a sabedoria, que é pensar no outro. Então, assim, quando você vê a Michelle aí atuando e falando, não é só da boca para fora, tá? Realmente, ela é uma pessoa muito espiritualizada, muito mesmo. Até porque, quando eu olho o mapa dela, deixa eu até abrir aqui no computador que eu gosto de ver. Quando eu abro o mapa dela de estrelas fixas, ela tem estrelas assim lindas, ela tem estrelas super auspiciosas, principalmente na parte espiritual. Talvez a Michelle, está tendo essa coisa do pessoal que está querendo que ela vá para a política, mas o caminho da Michelle não é esse, não, gente. O caminho da Michelle é completamente espiritual. Quem tem nascimento em número 9 a pessoa é muito, muito, muito espiritual, muito. E no momento, pelos trânsitos, assim, eu sinto que talvez ela seja uma pessoa que está um pouquinho silenciada, que ela não pode falar tanto e nem aparecer tanto, mas ela é muito espiritualizada. Ela tem uma estrela que a gente chama Crux, que é uma estrela que a pessoa tem a energia da magia com as mãos, com a energia da cura, a energia do reiki. A pessoa tem muita energia, e pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa tem a sorte, é como se tivesse uma bruxinha dentro dela. A pessoa tem uma Entendi. sorte muito grande, porque ela sabe manipular as energias. Então, além dela nascer no número 9 com essa estrela, então, ela é uma pessoa que tem. Então, assim, se, por exemplo, ela for num lugar e ela resolver pôr a mão numa pessoa, ela passa uma dor de cabeça, ela tem o poder da cura na mão. Olha. Então, cada vez que eu vejo o mapa da Michelle, que eu olho, fico tentando fazer os cálculos na cabeça, cada vez mais aparece muito mais um caminho muito mais bonito para ela na religião dela, que ela escolheu, lógico, né? Do que outro caminho, né? Talvez ela seja murro em ponta de faca ou alguém está tentando convencer ela a ir por esse caminho, mas não é o caminho dela é espiritual mesmo, tá? Ela vai passar aqui por 2 anos tribulação. Se eu fosse amiga da Michelle, eu ia falar, Michelle, vai cuidar da sua energia, vai, muita oração, ela é muito espiritual, né? Eu vejo que ela faz parte da igreja evangélica, assim, com bastante fervor, só que ela está passando esse ano pelo ano 15 e o próximo ano pelo ano 16. São anos pesadíssimos, assim, são anos complicadíssimos. A pessoa fica literalmente amarrado, tem questões enganosas, tem muita coisa, assim, recebendo a informação de engano mesmo. Tipo, eu não sabia disso, saindo as coisas debaixo do tapete, vindo para ela como se fosse um monte de turbulência. Então, assim, ao mesmo tempo que muita gente está sabendo muita coisa, ela também está sabendo agora. Então, é complicado, assim, ela está passando literalmente tribulações. E aí, nesses anos que acontecem aí as transformações, né? Pode ser que aconteça e dela, ou se ela for muito convencida a
a fazer, por exemplo, a se candidatar a alguma coisa assim. Se eu fosse amiga da Michelle, eu falo, Michelle, cuida do seu espiritual, seu caminho é muito mais bonito do que a política. A política é um lugar sujo, né? Por mais É, que a gente tenha que acreditar, a gente tente acreditar que é um caminho bom, é um caminho muito complicado. E com esse ascendente em Gêmeos, ela fala muito bem, né? Eu já vi a Michelle falando, ela fala muito bem, ela tem uma expressão muito bonita. Uma coisa, assim, uma curiosidade sobre a Michelle, ela tem Quiron na casa 12. O Quiron é nosso curador ferido, o dela é na casa 12 em Touro. É como se ela na escola, por exemplo, fosse, as pessoas riam dela, não acreditasse nela, não acreditasse no que ela falasse. E como ela é uma pessoa muito espiritual, geralmente na igreja evangélica, sentimento, revelações, e talvez ela sempre teve, e ela não podia falar, como se ela fosse uma chacota, nesse sentido. Ela já tem o meio de céu em peixes, que é a questão também. O meio de céu e a casa 9 dela é completamente humanitária também, de lutar com causas, não é à toa, as duas são primeira-dama, geralmente a primeira-dama é a que luta pelas causas sociais, né? E ela não diferente, só que ela tem Vênus em Aquário. Então, a Vênus dela me demonstra que ela é uma pessoa que pensa no todo, ela quer realmente. Quando ela está lá falando em Libra, ela quer realmente que o surdo ele entenda o que o mundo está falando para ele. Então, assim, ela tem esse sentimento. Outra questão na área do casamento dela também, Netuno, gente, é casamento, porque assim, em algum momento deu certo, vamos casar, aquela impulsividade do casamento, e a gente tem tudo para dar certo, nós somos uma dupla, o amor vem depois, mais ou menos assim, sabe? A mesma coisa que acontece com a gente. uhum. Mesmo, não é o mesmo posicionamento, mas é basicamente a mesma coisa. Ela tem. Bom, o Sol em Áries, gente. Acho que ela faz aniversário num dia, o Bolsonaro faz no outro, se eu não me Olha, engano. Eles têm super parecida, né? Então, assim, ela deve ter sido a primeira da família a se dar bem, ela deve ser a primeira, geralmente é o grau que tá dela, que é o grau 1, é a pioneira, né? Muita força de vontade, de lutar pelas coisas da vida. Essa lua dela em Aquário, que também fala sobre ser humanitária, sobre refletir as questões dela nas causas coletivas. E esse meio de céu dela, no grau 12, não tem como, gente. A vocação dela é o serviço à espiritualidade. Ela é uma pessoa muito mais espiritual do que política. Talvez ela entre na política porque assim ela é muito querida, né? Ela foi muito querida. Mas dê tudo errado, gente. Não é ela que vai mandar, ela não nasceu para isso. Ela tem várias estrelas fixas, uma mais linda que a outra, aliás, tem a Quinar, ela tem Antares no lado bom, ela tem a proteção do anjo, que a gente chama de Uriel, ela tem muitas coisas boas, mas se ela se embrenhar na política, talvez seja uma perdição para a vida dela, talvez não dê certo. hum, Mercúrio dela em peixes também, que é a comunicação sensível, é mais intuitiva, é aquela pessoa que sente o que o outro sente. Eu brinco que quem tem Mercúrio em peixes não pode ser, é muito difícil ser médico. Porque aí, por exemplo, a pessoa vira médico, apesar do peixe ser um signo voltado para a medicina, quando a pessoa tem o Mercúrio em peixes, ela sente a dor do outro. Então, se você chegar para uma pessoa que tem Mercúrio em peixes e falar assim, ai, quebrei minha perna, ela vai começar, a perna dela começa a doer também. Porque a pessoa sente tanto que ela sente até a dor da tá. outra pessoa. É tipo um favorecimento à empatia mesmo. Eu sempre brinco com isso. E a Vênus dela em Aquário, que aí ela tem uma abordagem um pouquinho mais independente nos relacionamentos, nas conexões pessoais, né? E ela tem assim uma atração pelo padrão tradicional. Então,
Eu acho que dá para ver muito isso nela, né? Um brinco, não chamar muita atenção, ela tá sempre muito bem vestida, o cabelo muito arrumado. Agora, cortou, eu gostava dela loira. Quando ela É, cortou o cabelo mais curto e moreno, eu já não achei que eu não acho, ficou muito bom. eu acho que ela mudou a cor do cabelo, porque quando ela era loira, o pessoal comparava ela e a André Surak, falava que elas eram parecidas. Ah, fisicamente só, tá, gente? É, Fisicamente. gente, fisicamente não, ela não tem nada a ver. Aliás, tem um mapa bom para a gente fazer, o do André Surak, né? É, a gente Mapa pode bom para fazer. fazer, boa ideia, né? Boa ideia. Um mapa bom para fazer, que ela É, tá sempre aí nas mídias. Mas, assim, ela tem. É tipo uma briga dela do tradicional com a liberdade, com fazer meio que quer. E realmente, assim, quando eu olho o mapa dela, ela tá assim. Ela é uma pessoa que é muito expansiva, fala muito, ela fala muito bem. E nesse momento que ela está passando por essas crises desde o ano passado, tá? Desde o ano passado, ela está no ano 14, 15, 16. São anos dificílimos, assim. Já vem um pouquinho antes, é um pouquinho menos pior, mas são anos muito difíceis. E ela tá realmente silenciada, ela não tá falando o que ela quer, e deve ter alguém tipo, não, você vai fazer assim, você vai fazer assim. E não é o que ela quer. Ela tem um caminho lindo, só que o caminho da Michelle é espiritual, muito espiritual. tá. Ela tá passando por trânsitos difíceis, tá? São quadraturas aí, quadratura com Júpiter. Júpiter é um planeta de expansão, de sorte, e tá fazendo quadratura com o meio de céu dela. Então, assim, ela tá. Sabe quando a pessoa tá em cima do muro, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe. As coisas estão vindo para ela, que é como se pegasse um balde assim e jogasse assim de água. A pessoa não consegue respirar, fala, ai meu Deus, o que que eu faço? O que eu faço? Ela tá mais ou menos assim. É um momento delicado para Michelle. Muita oração aí, já que ela é muito espiritual, muita oração para ela, tá passando momentos bem delicados. Mas assim, sabe que uma coisa é boa? Por exemplo, ela tem 7 pontos que a gente divide os signos por estação, né? E aí tem a estação que é mutável, que a gente, ela não tem o menor problema em recomeçar a vida do zero. Menor Hum, problema. É aquela pessoa super, a pessoa que é mutável, se ela precisar amanhã voltar, né? Ela nasceu ela nasceu numa comunidade em Brasília, era uma pessoa muito pobre. Se ela precisar voltar para esse lugar, Deus me livre, né? Porque acho que na condição que ela está, não volta mais, né? Ela recomeçaria do zero e olha. conquistaria tudo de novo. Ela não tem problema em recomeçar. Então, ela é uma pessoa muito espiritualizada, muito espiritual. Porém, se um dia ela falar, ah, não, vou virar casaca, ela consegue também. Vira uma magia, mas aí Tá. para fazer maldade, né, gente? Só que quando a pessoa faz magia para fazer maldade, você pode ter certeza. Volta Volta. tudo. É. Então a espiritualidade dela é em qualquer área que ela escolher, né? Ela escolheu a religião evangélica, mas se ela quisesse escolher outra área, também teria caminho nesse sentido. Aliás, qualquer uma, ela tem Vênus em Aquário, qualquer uma. E sempre uma causa interna, brigas internas, né? Sempre. Em qualquer uma, ela se daria muito bem. Ela ou viraria dirigente, ou pastora, ou. É que ela ainda é muito nova, né? Ela é muito nova. Talvez ainda. Ela tá o retorno de Júpiter aí vai fazer uma diferença aí para ela, que está acontecendo agora. Ela deve estar já pensando muito no que vai fazer. Ela só está precisando talvez um pouco de coragem, porque esses anos assim eles são difíceis, sabe? Anos, ela vem 14, 15, 16, são anos complicados. Mas eu acredito que vai ficar tudo bem com ela, assim. Pelo mapa, ela tem um caminho para trilhar muito bonito. É um caminho espiritual. Se for amigo da Michelle, Michelle, continue, mas continue na sua igreja, não vai se meter com essa sujeirada, não vai se meter com isso, Entendi. não, né? Porque Complicado. o caminho dela é outro, bem É, mais bonito o caminho dela. é. E, ô, Paula, pelo que você falou, ela e o Bolsonaro, então, não são gêmeas, não. Não,
Não são Não, almas gêmeas, não são é almas gêmeas. A alma gêmea da Michelle, a alma gêmea dela seria do signo de Sagitário. Tá. Mas será que ela encontra uma gêmea ainda ou ela vai ficar o Bolsonaro, Encontra, digamos assim, para sempre? Encontra? encontra um signo de É. Sagitário ou um signo de Libra. Ela encontra, vai ser mais ainda, acho que mais Libra do que Sagitário. Ela encontra e é um novo recomeço, assim, ela não tem problema para recomeçar, né? Não que, gente, ela é bem mais nova que ele, né? A gente tem que pensar algumas coisas aí. Ela tem ainda uma vida pela frente, a Michelle, né? Entendi. Pelo mapa dela, tendo casa 8, a casa 8 dela é em Capricórnio, gente. Michelle é 95 anos, é Silvio Santos. Vai E não viver é muito. aquela pessoa, não é aquela pessoa que fique doente, que aquele monte. Tem um probleminha aqui para ela, mas se ela se cuidar bastante, não vai ter, né? Que é principalmente na área ginecológica, ela precisa cuidar melhor. Quem tem problema na área ginecológica tem sentimentos ruins com homens. Então, ela precisa se cuidar um pouquinho melhor nesse sentido, né? Porque tem essa Lilith aí nesse lugar. A Lilith é a lua negra, não é legal. Mas ela encontra sim, gente. A Michelle tem uma trilha aí de felicidade, de coisas boas, mas ela precisa pensar melhor sobre o caminho do político. Bem Hum, melhor. sei. E a questão de filhos, né? Ela pode ter mais, como você falou que ela pode encontrar uma outra pessoa, acho que ela tem uma menina só, né? Ela tem duas. Tem duas? Ah, tá. Tem duas meninas. Ela tem uma moça, deve ter seus 20 anos, que ela teve bem jovem. E ela tem a Laura, que é a filha do Bolsonaro. Não tem, não vejo mais filhos para ela. Aliás, se ela tentar, ela vai ter um pouco de dificuldade. Ela pode até tentar, sim. Não está descartado. Mas talvez não. Acho Não. que, na verdade, era para ela só ter uma, Tá. mas ela tem duas. Uhum. Então, talvez não. Mas se ela quiser, vai ter que fazer tratamento. Provavelmente não vai ser fertilidade assim super rápida. Tá. Tá bom, então. Então é isso, acho que você falou tudo, né? Mais alguma coisa que você queira falar, senão a gente termina. Não, tem uma coisa aqui que ela tem que aprender também nessa vida a lidar com o dinheiro. E a espiritualidade Hum. ajuda também nesse sentido, né? Ela tem um nodo norte aqui em Câncer na casa 2. Então, é o lidar com o dinheiro, não lidar com o dinheiro de forma emocional. Ela deve ser aquela pessoa, por exemplo, ai, tô triste, vou no shopping, gasto dinheiro. Impulsiva para dinheiro, Bastante vontade de comprar gente é compra. assim, né? E aí É. aprender a lidar com essa impulsividade nesse sentido, essa questão de lidar com o dinheiro dessa forma. Ela tem esse nodo norte aqui, que aí aí pode ser que ela demore para conquistar as coisas, principalmente as coisas financeiras. Mas aí é uma coisa pessoal dela, né? Acho que esse tempo aí, ela conseguiu ter uma segurança material, Uhum. Isso né? mesmo. Uhum. Tá bom. Ô, Paula, quer falar os seus contatos do seu mapa astral? Pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é Paula Alquimista com 2 L's. Nós fazemos o mapa, é uma abordagem diferente, eu tenho uma abordagem mais humana, eu converso com a pessoa, tiro as dúvidas, e tem o pós também, né, gente? Eu não abandono as pessoas que eu atendo, tá? Isso eu queria falar, deixar bem claro. A agenda está um pouquinho apertada agora em dezembro, porque o pessoal quer se organizar aí para janeiro, mas ainda tem alguns horários. Pessoal que quiser marcar, entre em contato. O André colocou o número aí. Eu aguardo vocês. Aqui a astrologia é feita mais amorosamente, então a gente tem um pouquinho mais de carinho. E só entrar em contato aí, principalmente agora para o começo do ano, né? Que o pessoal Uhum. gosta bastante aí para se organizar as revoluções, o que eu faço, o que eu não faço, que vai ser bom, como vai ficar a saúde, e é isso.
Tá, eu deixei os seus contatos aqui, a gente está nos comentários, fica fixado embaixo do vídeo, o WhatsApp, o Instagram também da Paula, né? E vale lembrar que o seu mapa você faz e depois você faz uma chamada de vídeo com a pessoa, né? Porque eu vejo sempre as pessoas falarem, eu recebi um arquivo, um PDF, aí eu não entendi nada que tá lá. O seu você explica, você faz uma chamada de vídeo, mais ou menos 1 hora com a pessoa, né? Mais ou menos, é. E o bom é que a pessoa consegue tirar a dúvida, André, que é o mais importante. Porque a pessoa recebe lá, eu tenho que nem a Michelle, eu tenho Vênus em Aquário, e aí? Qual que é? O que quer Então, dizer? aí vai estar escrito lá, mas o que quer dizer? Tem que ver como ele está configurado, como que ele está, se ele está oposto com outro, com outro planeta, se ele está bem aspectado, porque às vezes ele está lá na casa 9, mas ele não está igual ao da Michelle, né? Ele está retrógrado, ele está com algum outro problema. Então, a gente tem que. Eu vou explicando para a pessoa. E também tem outra coisa, né, André? Eu não vou falar o problema para você e você se vira. Vou falar, faça isso, procure alguém, procure, porque a gente sempre vai tentar encontrar um caminho para a pessoa. Nunca vou deixar a pessoa na mão. Não é o intuito do meu trabalho. Sempre dá um Certo? direcionamento, né? Vai por esse caminho, Direcionamento, tem com que fazer certeza. isso, né? É isso mesmo. Com Tá bom, certeza. então. Tá ok, então, Paula. Agradeço você mais uma vez, todo mundo que assistiu, e na semana que vem a gente está de volta, então. Obrigada, isso. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Paula. Obrigado a todos, gente. Deixa o like aí, deixa os comentários de vocês e até a próxima.